Queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. É uma alegria muito grande para mim poder voltar a Londrina, reencontrar os irmãos, reencontrar amigos queridos, gente que tem feito parte da nossa caminhada de vida, caminhada de ministério, de proclamação do Evangelho. Portanto, estou muito feliz. A alegria só não é maior porque eu não pude trazer a família desta vez. Os irmãos viram a imagem aí do David. Hoje ele está completando 6 meses de vida e a viagem vai ser longa. Ainda vou a Curitiba, volto a Londrina, passo pelo estado de São Paulo. Então seria uma viagem muito longa para o David, né? E estamos finalizando alguns detalhes também, principalmente questões de saúde, algumas vacinas, exames que nos restam, antes do nosso embarque para a Jordânia no dia 20 agora de agosto. Nós estamos seguindo aí num novo desafio missionário e eu vou compartilhar um pouco mais com os irmãos nesta manhã quais serão os nossos próximos passos aí na nossa jornada de proclamação do Evangelho. Em nome da minha família, eu gostaria de agradecer a esta igreja por participarem fielmente na contribuição, nas orações, no desenvolvimento do nosso ministério. Temos conseguido avançar no ministério que o Senhor nos confiou com a ajuda dos irmãos. Quero mais uma vez agradecer também ao Ricardo e Tina, que me receberam desde quarta-feira pela manhã, me acolheram, me hospedaram. Tem sido um tempo muito precioso para mim poder reencontrá-los, né? Eles foram nossos líderes de equipe lá no Quênia e poder ter esse tempo com eles aqui tem sido um privilégio, né? Tenho compartilhado muito sobre a Jordânia com eles e ontem estava brincando, né, que daqui mais um pouquinho, quem sabe eles estarão se juntando a nós lá no trabalho, né? Orem por eles, pela vida deles, ministério que eles têm desenvolvido com refugiados, imigrantes, né? E também considerando aí o que o Senhor tem para eles mais adiante. Então, peço aos irmãos que intercedam também pela vida deles. Agora, pela manhã, né, nessa oportunidade que eu estou tendo, eu gostaria de ler um texto bíblico com os irmãos, é um texto que nós vamos meditar nele. Em seguida, eu trouxe algumas imagens, fotos de amigos, de pessoas queridas, de lugares por onde nós passamos. Então eu vou compartilhar algumas imagens com vocês e depois nós voltaremos ao texto e vamos refletir aqui em Atos, capítulo 9. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Eu farei a leitura dos versículos iniciais aí em Atos, no capítulo 9, e eu vou pedir que você me acompanhe nesta leitura bíblica e depois também numa viagem aí por alguns lugares, países. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. A palavra-chave que eu gostaria que você guardasse é vocação ou chamado. A palavra de Deus em Atos, capítulo 9, nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez te agradecer por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede como igreja, de estarmos aqui reunidos em teu nome, num dia que nos remete à ressurreição de Cristo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, selando a nossa redenção, a nossa reconciliação contigo. Muito obrigado, Deus,
porque podemos estar aqui reunidos no Teu nome, para termos comunhão, para refletirmos na Tua palavra e considerarmos a Tua vontade para cada um de nós. E eu te peço, Pai, que agora, quando meditamos na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, nos instrua, nos conceda entendimento para compreendermos a Tua vontade, para compreendermos as Escrituras e também nos ajuda a respondermos de forma prática, de forma obediente ao Teu chamado, à Tua orientação, à Tua vontade para as nossas vidas. Nós confiamos no Teu auxílio e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos tido a alegria, como família, de servir ao Senhor na obra missionária. O Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de levar o Evangelho a povos que ainda não tiveram uma oportunidade de ouvir sobre Cristo. São cerca de 7.000 povos no mundo que não tiveram ainda essa oportunidade, povos que, em sua maioria, não possuem a Bíblia traduzida na sua língua materna, por exemplo. Alguns irmãos às vezes perguntam, Jairo, mas está falando que no ano de 2019 ainda existem povos que não receberam o Evangelho? E a resposta é positiva. Nós temos ainda etnias inteiras que não tiveram essa alegria e nós temos trabalhado com o povo Fur, nós temos focado esse povo, um povo não alcançado da região oeste do Sudão, que se encontra exatamente nessa condição de não alcançado. Aqui está uma foto da família, Vânia, Mateus e David. O Mateus vai completar 10 anos no próximo mês. Hoje o David completa 6 meses de vida, O David é a resposta de oração. O Mateus orava diariamente por um irmãozinho ou uma irmãzinha. E ao longo dos últimos anos ele orou fielmente. Ele era tão fiel nas suas orações que quando eu e Vânia orávamos e esquecíamos de orar por um filho ou uma filha, ele dizia, papai, se eu esqueceu de orar, vamos orar novamente, Se eu esqueceu de orar por um irmãozinho ou uma irmãzinha. E Deus nos deu o David, e o David vai seguir conosco, nessa nova jornada. No próximo mês, nós trabalhamos hoje com uma missão chamada PMI, Povos Muçulmanos Internacional, também numa parceria com a World Witness, que é uma agência missionária lá dos Estados Unidos. O continente africano tem sido o nosso campo de trabalho, já por longos anos. Eu segui para a África pela primeira vez aos 17 anos de idade, fui tão cedo que tive que me alistar numa embaixada brasileira lá no exterior, na África do Sul, trabalhando com angolanos, refugiados da Guerra de Angola. Depois seguimos para outros países ali, trabalhamos também no Quênia, no Marrocos, no Sudão, nesse desafio de alcançar povos não alcançados, mais especificamente o povo Fur, que é originário da região de Darfur, no Sudão, a divisa ali na fronteira com o Sudão e o Chad. Então, esse aí é o povo, 1 milhão de pessoas, muçulmanos. Não haviam entre eles, no início do trabalho, missionários, não havia igrejas plantadas entre esse povo. De forma resumida, o Evangelho não estava disponível para eles, sequer a língua desse povo era grafada. Deus nos deu a graça de servir lá no Sudão. Cada jovem aí na foto é de uma etnia não alcançada, da região de Darfur. O jovem que tem o Mateus no colo, nos deu a alegria de ser o primeiro fruto do trabalho ali no Sudão. Aí é a ocasião do batismo dele, lá no Sudão, nos anos em que passamos no Sudão. Depois, por um problema de saúde do Mateus, uma alergia à poeira, parte do território sudanês é o deserto do Saara, e sempre que nós tínhamos ventos fortes, tínhamos também a ocorrência de tempestade de areia, e o Mateus desenvolveu uma alergia à areia, à poeira, e nós tivemos que ser realocados. E aí fomos para o Quênia, onde fomos recebidos por Ricardo e Tina, fizemos parte da equipe deles ali no Quênia, equipe que eles lideravam, e demos continuidade ao trabalho de alcance de sudaneses, especificamente o foco era o povo Fur, na condição de refugiados. Anteriormente, no Sudão, eles estavam deslocados em função da guerra, mas no Quênia, refugiados.
E essa é uma família que nós estávamos trabalhando ali para alcançar com o Evangelho. A Asa, ela foi alcançada com o Evangelho, estava trabalhando conosco para alcançar a sua família muçulmana com o Evangelho. Trabalhamos também em parceria com um grupo de irmãos refugiados ali, que se reuniam regularmente, uma igreja sudanesa ali no Quênia, e ajudamos a consolidar esse trabalho durante o período que passamos ali, trabalhando assim em muita proximidade com o pastor Butros, um irmão muito querido que está lá no Quênia e está dando continuidade, prosseguimento ao trabalho, né? O Butros toca a guitarra, e ele toca uma guitarra que ele mesmo confeccionou. A caixa acústica é uma tampa de panela, né? Ele cortou alguns galhos de árvores e arrumou ali alguns arames para serem as cordas. A palheta dele é um palito de pirulito, e é muito lindo poder ver o Butros e a igreja sudanesa lá em Nairobi. Mas aí está o irmão Butros. Todos os instrumentos da igreja foram confeccionados pelos irmãos, né? Então são irmãos nossos adorando ao Senhor lá no Quênia. Depois de um período de 12 anos, casado, né? Eu e Vânia, fora o período que eu vivi como solteiro, nós fomos aos Estados Unidos por um tempo de capacitação, e chegando lá, tivemos a alegria de não só sermos capacitados para o trabalho com muçulmanos, mas também de alcançar muçulmanos, de alcançar refugiados sírios e iraquianos, refugiados da guerra na Síria e no Iraque, que foram reassentados, ou que estavam em processo de reassentamento lá em Colômbia. Essa foto é bem interessante porque ela registra o dia em que um grupo de 35 refugiados, acolhidos por uma igreja de apenas 11 membros, teve acesso a uma igreja pela primeira vez na vida. Até então, eles nunca tinham entrado em uma igreja. E aí foi a primeira experiência. Curiosamente, quando eles chegaram no país, não falavam inglês, na igreja não havia ninguém que falasse árabe, e pelo fato de termos trabalhado em países de língua árabe, fomos convidados, né, a somar esforços com os irmãos ali, em iniciar esse trabalho com refugiados sírios, iraquianos, gente oriunda de povos não alcançados com o Evangelho, sendo alcançada ali em Colômbia. Nós temos um trabalho na igreja no período da tarde. A irmã Núria, que está aqui conosco, teve a alegria de participar numa visita que ela nos fez, de visitar alguns dos refugiados lá e de acompanhar um pouco o trabalho que estava sendo desenvolvido. Então, no período da tarde, nós oferecíamos aulas de inglês para eles na igreja. Promovíamos também um tempo de comunhão ao final das aulas. Eles interagiam. As mulheres passavam a semana toda em casa, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, não falavam inglês, não dirigiam. Então, aquele tempo ali na igreja era um tempo de comunhão para elas também, com outras mulheres, com os irmãos da igreja. Um tempo de interação muito, muito precioso. Havia também aulas para as crianças, né? Então, elas ficavam liberadas, enquanto os filhos estavam tendo aulas de inglês, elas ficavam liberadas para ter o tempo delas, de aprendizado, de interação com as outras mulheres. A Vânia desenvolvia um ministério, um trabalho com as mulheres sírias, iraquianas, né? Compartilhando o evangelho com elas, acolhendo, dando assistência mediante as suas necessidades. A Vânia organizou alguns chás de bebê e eventos dessa natureza, campanhas do agasalho e todo tipo de assistência. Eles chegavam lá, pela dificuldade na comunicação, precisavam de todo tipo de ajuda, né? Uma família uma vez nos contou que eles chegaram em Colômbia, foram recebidos pela agência de reassentamento, colocados numa casa que tinha alguma alimentação, mas em poucos dias eles comeram a comida. Eles tinham 5 filhos. As crianças começaram a chorar de fome, eles até tinham algum dinheiro, ficavam olhando para o dinheiro, mas não sabiam o que fazer com aquilo, não sabiam o valor do dinheiro, não sabiam como comprar comida, não tinham como se comunicar. E os pais, então, ao ver as crianças chorando, choravam também, até que alguém bateu a porta e eles foram socorridos e atendidos na sua necessidade. Então, esse era o nosso trabalho, acolher os refugiados que chegavam, dar todo tipo de assistência a eles e promover não apenas uma oportunidade de recomeçarem as suas vidas, mas também de encontrarem nova vida em Cristo Jesus.
Aqueles que não podiam ir à igreja, nós tínhamos alguns maridos que trabalhavam durante o domingo, nos dias de domingo, então nós íamos à casa deles, dando aulas privadas também durante a semana. Era muito trabalho, era mais trabalho do que a gente podia dar conta, né? Mas a gente procurava atender a cada necessidade na medida das nossas possibilidades, né? Era gente que precisava de consulta médica e nós tínhamos que acompanhar para traduzir, gente que precisava, as crianças iam para a escola, começaram a estudar, voltavam para casa, mas não podiam receber a ajuda dos pais porque eles não falavam a língua, muitos não eram alfabetizados nem em árabe, nem na sua língua materna, né? Então tinham muita dificuldade em dar assistência aos filhos e a gente procurava atender as necessidades que iam surgindo. Gente oriunda de alguns dos contextos mais desafiadores nos nossos dias. Essa é uma família que a Núria conheceu, visitou, abraçou. Oramos juntos, inclusive, com eles. Testemunhamos durante o tempo que ela esteve lá. Eles são oriundos da cidade de Raqqa. Raqqa era a capital do Estado Islâmico na Síria. Então, pessoas que estiveram muito próximos da morte. Pessoas que foram preservados, tiveram as suas vidas preservadas por Deus e pessoas que Deus entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos acolher e compartilhar a graça de Deus com eles. Aí uma outra família da cidade de Mossul, que era a capital do Estado Islâmico no Iraque. Então, gente que viu a morte bem de perto e Deus nos deu a alegria de interagir com eles, de acolhê-los e de compartilhar a fé. É interessante porque até mesmo outros muçulmanos na cidade não queriam se relacionar com eles para evitarem algum tipo de boato, né, de associação com sírio, iraquiano, Estado Islâmico. E então nós acolhemos esses refugiados. Eles se tornaram para nós como família. Nós não tínhamos família lá. Então, nos eventos importantes da nossa vida, eles estavam presentes. Nos eventos importantes na vida deles, nós estávamos presentes também. Uma vez a Vânia estava dando aula de inglês e ela usando vários substantivos, né, conhecidos deles. E aí a Vânia usou, por exemplo, escola, hospital, igreja, mesquita. E a Vânia fez uma frase dizendo, por exemplo, eu estou indo à igreja, né? Ou eu estou indo à mesquita. E aí uma delas, uma iraquiana, disse, não estou indo à mesquita, eu estou indo à igreja, porque a mesquita não tem feito nada por nós, os muçulmanos não se importam conosco, vocês, cristãos que têm nos acolhido aqui em Colômbia. Então, muitas oportunidades de testemunhar o Evangelho, inclusive oportunidades também para o Mateus, né? Mateus tem sido um parceiro nesse trabalho e procurava também aproveitar as oportunidades para testemunhar as outras crianças. Eu lembro um dia que chegamos em casa bem cansados, num domingo à noite, era o domingo inteiro de trabalho, né? Nós íamos à igreja de manhã, à tarde transportávamos os refugiados para a igreja, dávamos aulas de inglês lá para eles, o Mateus ia para a classe das crianças para ajudar a professora dele, depois deixávamos eles em casa, sempre surgia um convite para um café, para um chá, então a gente chegava em casa bem tarde. E aí eu falei, chegando já em casa, eu falei, Mateus, muito obrigado por você nos acompanhar, né? Acompanhar o papai e a mamãe, ser um parceiro nesse ministério que Deus nos confiou, de levar o Evangelho aos refugiados, aos muçulmanos. E ele disse, papai, não precisa agradecer não, eu também, como é que ele disse? Não precisa agradecer não, também me alegro, me sinto privilegiado em poder servir as crianças sírias. Então, Mateus tem sido um parceiro nesse trabalho e Deus nos deu lá várias estratégias, né, para compartilharmos o Evangelho com eles. Ao final de 8 semanas de aula, nós realizávamos um evento estratégico, onde nós reuníamos todos os refugiados para compartilhar a fé com eles de uma forma relevante, de uma forma estratégica. Uma estratégia era a utilização do filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Eu lembro a primeira vez que nós usamos essa ferramenta, nós chegamos para uma família e dissemos, olha, um dia assim que vocês quiserem, nós gostaríamos de compartilhar um filme com vocês em árabe. Né? Aí quando falamos árabe, eles ficaram animados, oportunidade de assistir um filme em árabe, né, na sua língua materna. E aí o pai da família disse, amanhã, né? Então vamos assistir amanhã, os filhos estão de férias escolares, então toda a família vai poder assistir. Eu disse, olha, eu preciso fazer um esclarecimento, né? É o filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas.
Não, não tem problema, pode vir amanhã. Falei, acho que você não está entendendo muito bem, né? Não é segundo o Alcorão, mas é um filme segundo a Bíblia. Vocês não vão ficar ofendidos. Não tem problema, pode vir amanhã e nós vamos assistir juntos o filme. E aí no dia seguinte, a Vânia preparou a pipoca, eu consegui baixar o filme lá do site do projeto, eu tinha já um DVD em árabe clássico, baixei no árabe da Síria, a língua materna deles, fomos para a casa deles e pela primeira vez na vida, ao longo de mais de 2 horas, essa família teve a oportunidade de ouvir o Evangelho na sua língua materna. Como consequência, a esposa, Fátima, creu no Senhor Jesus, depois o filho mais velho, e aí nós começamos um estudo bíblico com eles. Toda quinta-feira à noite nós nos reuníamos usando um material chamado Al-Masira, extremamente contextualizado, produzido por cristãos árabes e que utilizava a metodologia do ensino bíblico cronológico. Então, toda quinta-feira estávamos trabalhando ali com essa família, compartilhando o Evangelho. Oportunidades extraordinárias. Lembre-se que não foi em Damasco, ou em Homs, não foi em Raqqa, ou em Alepo, mas em Colômbia, lá na Carolina do Sul. O mundo mudou. Nós vivemos num mundo hoje com a maior crise migratória de todos os tempos. O maior deslocamento de seres humanos acontece nos nossos dias. Gente indo e vindo. De modo que, há uns 10, 15 anos atrás, se você queria alcançar a Síria com o Evangelho, você teria que comprar uma passagem aérea, fazer uma viagem internacional, né, cruzar alguns oceanos e fronteiras. Você teria que aprender o árabe, aprender a cultura síria, para então começar a testemunhar do Evangelho aos sírios. Mas se Deus não te chamou para ir à Síria, saiba que os sírios vieram até nós. Eles vieram até você. Alguns deles hoje são seus vizinhos. Deus trouxe esse povo até nós e tem nos dado a oportunidade de oferecer acolhimento, de oferecer o ombro, de compartilhar o Evangelho com eles, porque eles compraram a passagem aérea, eles fizeram a viagem internacional, eles estão aprendendo a nossa língua e a nossa cultura, e, portanto, nós temos a oportunidade de acolher o estrangeiro, de compartilhar a nossa vida, a nossa fé com eles. Que grande oportunidade que Deus tem nos dado nestes dias de alcançar a Síria, Congo, a Venezuela, o Haiti e tantos países, não é? Tantos povos, sem sair da nossa cidade. Que grande oportunidade. Uma porta que Deus abriu lá também foi de testemunhar um pouco do trabalho que estava sendo desenvolvido para mobilizar outros cristãos a participarem desse trabalho. Existe um fórum de imigração que acontece em Washington, na capital, Washington, D.C., todos os anos, e é um fórum que reúne líderes, pastores, líderes de igrejas, homens de negócio, políticos, jornalistas. Na ocasião, nós tínhamos um senador democrata e outro republicano, e eu fui convidado para participar. Os painéis eram mediados por jornalistas da CNN, Washington Post, World Magazine, e o que eles queriam saber era como que uma igreja com apenas 11 membros tem conseguido alcançar um grupo de mais de 40 refugiados. E eu sempre dizia para eles, né, se eu, que sou brasileiro, que não falo inglês como primeira língua, posso dar aula de inglês, não é? Certamente é alguma coisa que vocês podem fazer. Então, mesmo uma igreja pequena, com apenas 11 membros, podia alcançar um grupo de mais de 40 refugiados, né? Há muito que a gente pode fazer na obra do Senhor quando nós nos lançamos nas mãos dele, né? Quando confiamos a ele os nossos pães e peixes. Nós estamos agora, como família, nos preparando para um novo desafio missionário, seguindo agora no dia 20 de agosto, né? Concluímos o nosso tempo lá em Colômbia e estamos seguindo para a Jordânia, no Oriente Médio. E deixa eu destacar aqui para vocês, eu falei do povo Fur, do Sudão. O Sudão está em guerra, hoje é um país fechado, empresas aéreas estão cancelando os voos para o Sudão por causa da instabilidade e da violência, embaixadas estão tirando seus cidadãos do Sudão e por causa da guerra eles sobem ali do Sudão para o Egito, existe um acordo de livre trânsito e aí o Egito já está sobrecarregado e eles acabam indo também para a Jordânia. A Jordânia é um país muçulmano, mais de 96% da população é muçulmana, cristãos evangélicos são 0,3% da população
E a Jordânia abriga o segundo maior campo de refugiados do mundo, o maior campo de refugiados no mundo para sírios. Então, muitos sírios, em função da proximidade ali, né? Aqui está a Síria e o Iraque, fazem fronteira com a Jordânia, acabam entrando na condição de refugiados para a Jordânia. A Jordânia é vizinha a Israel, as fronteiras são Israel, Síria, Iraque e Arábia Saudita, né? E fica aqui o convite para os irmãos que quiserem lá nos visitar, não é? Aquele sonho de ir a Israel, de conhecer a Terra Santa, aproveita, passa um tempinho lá conosco na Jordânia para conhecer o trabalho, para participar conosco. Então, a Jordânia tem abrigado vários desses refugiados ali da região e por isso é uma porta, um lugar de refúgio para muitos refugiados e uma porta de oportunidade também. Eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre a destruição que tem sido causada, né, na Síria, no Iraque, para os irmãos terem uma ideia do contexto de onde vêm muitos desses refugiados. As imagens que os irmãos verão são imagens da cidade de Homs, na Síria. Imagens de completa destruição. Então, assim que se encontram algumas das cidades na Síria, mais de 50% da população da Síria já foi deslocada hoje. Você imagina, mais da metade de um país inteiro teve que ser dispersa, deslocada. E nesse deslocamento, muitos sírios têm encontrado cristãos, né, ao longo do caminho e têm tido a experiência de serem alcançados pela graça de Deus. Então, a Jordânia representa uma porta de oportunidade para nós termos acesso a muitos desses sírios, iraquianos, sudaneses, refugiados. Tem um outro videozinho aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e que mostra esse campo de refugiados lá na Síria, qual eu mencionei, Zaatari, o segundo maior campo de refugiados do mundo. Basicamente, as pessoas sobrevivem nesse campo a partir de ajuda humanitária. Todos os dias chegam 2.000 novos refugiados nesse campo. Está sobrecarregado. Muitos refugiados fogem do campo porque as condições de vida são mínimas e acabam fugindo para as cidades, indo, por exemplo, para a cidade de Amman, onde nós estaremos baseados. Homens, mulheres e crianças amados pelo Senhor Jesus, gente que ainda não teve uma oportunidade de ouvir o Evangelho, e o Senhor tem nos convocado para alcançá-los com o Evangelho da graça de Deus. Os irmãos verão aí a imagem da cidade de Amman, a capital da Síria, onde nós estaremos baseados. Existe lá uma escola de idiomas que foi fundada pela organização que nós estamos trabalhando, a Povos Muçulmanos Internacional, e um grupo de sudaneses do povo Fur chegou nessa escola de idiomas dizendo: nós queremos fazer aulas de inglês. E eles disseram: nós não temos professores de inglês ainda, nós só oferecemos aula de espanhol. E eles disseram: então, por que vocês não nos cedem uma das salas para nós compartilharmos o pouco conhecimento que a gente tem de inglês um com o outro, até que cheguem os professores de inglês? E aí, em julho do ano passado, nós fomos à Jordânia e ficamos sabendo que a grande necessidade lá do trabalho era de professores de inglês para dar aula para os sudaneses, especialmente da região de Darfur, no Sudão. Então, eu e Vânia tivemos a oportunidade de interagir com eles, de dar aula durante o período que nós passamos lá, e esse é o grande desafio. Recebemos uma comunicação que já há mais de 100 alunos inscritos, né, esperando a nossa chegada para terem aulas de inglês. Durante o período lá na Jordânia, nós tivemos a oportunidade também de visitar familiares dos refugiados que estavam lá em Colômbia, né? Nesse processo de imigração, eles acabaram deixando para trás familiares e tivemos a alegria, então, de visitar alguns dos familiares dos nossos amigos, aí a Vânia com as mulheres, né, sírias. Eu e Mateus também tivemos a alegria de ter um tempo ali com os homens. Fomos muito bem recebidos pelos refugiados. Eles não tinham uma mesa, forraram o chão, nos serviram uma comida deliciosa, comida síria.
Então, pessoas que, voltando agora para a Jordânia, nós teremos a alegria de interagir. Queremos pedir aos irmãos que intercedam por nós, que orem pela nossa família nesse novo desafio que temos pela frente. Precisamos muito das suas orações, das suas intercessões. E trouxemos uma foto com um imã de geladeira atrás. Os irmãos que desejarem podem pegar a foto, ela vai estar ali na saída, no estande de livros. E a ideia é você levar para casa, colocar lá na sua geladeira e lembrar de orar pela nossa família. Nós trouxemos também algum material, trouxemos um CD, é um audiolivro, né, um CD, um encarte com CD duplo, com poemas cristãos que falam da vida cristã, incluindo a obra missionária. Eu tenho alguns desses CDs, os irmãos que adquirirem esse material estarão nos ajudando a chegar na Jordânia. Eu trouxe alguns livros também, O Cerne da Questão, Como Lidar com a Realidade do Pecado, um livro para ser lido de forma individual, mas também coletiva, Vida, Ministério e Desafios no Campo Missionário, para os irmãos compreenderem um pouco das realidades do campo, e Reflexões de um Apaixonado por Missões, um livro para aquecer o seu coração e tornar você apaixonado pela obra missionária. Material que eu e Vânia produzimos, e os irmãos que adquirirem estarão, portanto, nos ajudando. Quem quiser também manter contato conosco, endereço de e-mail, as redes sociais, aí, um site, fica aí para os irmãos poderem manter contato e seguirem em contato conosco. Voltando ao texto, Atos capítulo 9, o que nós encontramos aqui, irmãos, em Atos capítulo 9, é a experiência de dois homens que tiveram duas visões e que receberam de Deus dois chamados. Nós encontramos nas Escrituras pelo menos 3 tipos de chamado. Nós encontramos um chamado de Deus à salvação. Deus nos chama, nos convoca para conhecê-lo. Esse é o primeiro chamado, né? Deus nos chama. Quando o Senhor Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está nos chamando para conhecê-lo, para experimentarmos a sua graça. Deus tem nos chamado ao longo de toda a história, né? Quando Adão e Eva pecam lá no jardim, Deus vai ao encontro deles. Deus veio ao nosso encontro através dos profetas. Deus veio ao nosso encontro através de Cristo. Deus veio ao nosso encontro, mais especificamente aqui no Brasil, através dos missionários que nos trouxeram o Evangelho. Então, Deus tem vindo ao nosso encontro, nos convocando para conhecê-lo, nos chamando. Então, nós temos esse primeiro tipo de chamado nas Escrituras, que é um chamado para conhecermos a Deus. O segundo tipo de chamado é para torná-lo conhecido. Uma vez que nós conhecemos a Deus, Deus nos convoca para torná-lo conhecido aos outros que ainda não experimentaram a graça do Senhor. Foi lido aqui no início do culto, Mateus 28, né? Quando o Senhor Jesus convoca os 11, dizendo a eles, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, é um chamado, uma convocação geral para a igreja, ali representada pelos discípulos, pelos apóstolos, para darmos testemunho do Evangelho. Quando atendemos ao primeiro chamado, ao chamado de conhecer a Deus, então o Senhor nos faz um segundo chamado, que é o chamado para torná-lo conhecido. Se você conhece a Deus, você tem sido convocado para tornar Deus conhecido por onde quer que você vá. E um terceiro tipo de chamado que eu encontro nas Escrituras é um chamado específico. É quando Deus convoca homens e mulheres para uma tarefa específica. Muitas vezes encontramos nas Escrituras Deus chamando homens e mulheres pelo nome, não é? Aqui em Atos capítulo 9, nós encontramos o chamado para conhecer a Deus, que é o chamado de Deus para Saulo, e mais adiante nós vamos encontrar também o chamado específico, Deus chamando um outro homem chamado de Ananias, aqui nas Escrituras, para que Ananias fosse até Saulo e desse testemunha do Evangelho. Saulo representa os povos não alcançados, os perdidos de uma forma geral. Ananias representa a igreja, né? Aquela que conhece o Evangelho e é convocada por Deus para dar testemunho
do Evangelho. Os versículos iniciais do capítulo 9 de Atos nos contam um pouco sobre quem era esse homem chamado Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Com base nesses versículos, a gente chega a algumas conclusões sobre quem era Saulo. Em primeiro lugar, Saulo era um homem extremamente religioso. Mais adiante, ele vai apresentar suas credenciais lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, né? Quando ele diz que ele era hebreu de hebreus. Ele era um judeu circuncidado ao 8º dia. Segundo a fé, ele era zeloso, né? Um homem zeloso, perseguidor, segundo o zelo, perseguidor de cristãos. Então, Saulo era um homem extremamente religioso e zeloso pela sua fé. Ele era um judeu zeloso pela sua fé, por isso ele perseguia aqueles que eram de outra fé, aqueles que eram cristãos. Ele era também, o texto nos mostra aqui, que ele estava revestido de autoridade. Ele tinha a autoridade do sumo sacerdote, ele tinha cartas da autoridade, da maior autoridade religiosa, para perseguir cristãos. Então, um homem religioso, revestido de autoridade, mas cego espiritualmente. O texto vai nos mostrar que ele era cego espiritualmente e, por isso, luz do céu foi revelada a Saulo, para que ele pudesse enxergar com seus olhos espirituais. Versículo 3, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E aí você me pergunta, Jairo, mas como é que pode? Você me disse que Saulo era um homem religioso e ao mesmo tempo está dizendo que Saulo era um homem cego espiritualmente? Exatamente. Porque religião não tira a cegueira espiritual de ninguém. O que é religião, não é? A ideia de religare, do latim. Religião é aquilo que eu faço para tentar ser aceito por Deus. São os caminhos criados, elaborados pelo homem, mediante a consciência de que existe um Deus santo e de que existe um homem pecador, e que esse relacionamento entre o homem pecador e o Deus santo foi quebrado por causa do pecado. Então o homem começa a elaborar caminhos para que ele chegue a Deus, para que ele se aproxime de Deus, para que o relacionamento que foi quebrado seja religado. Exatamente o que a gente encontra lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Depois deles se esconderem, eles elaboram vestimentas, para que então eles pudessem estar na presença de Deus livres da vergonha, do medo, da culpa. Mas Deus rejeita as vestes elaboradas por Adão e Eva. E Deus confecciona vestes a partir de pele de animais, né? Algum animal teve que derramar o seu sangue ali para que a pele fosse retirada, então uma nova vestimenta fosse confeccionada. E o que é que Deus está nos dizendo ali já em Gênesis? Deus está dizendo, você não vai ser aceito na minha presença por aquilo que você faz. A maneira de estar diante de mim é por meio daquilo que eu fiz, por meio daquilo que eu faço, por meio daquilo que eu proponho e indico. Então é possível você elaborar caminhos numa tentativa de se aproximar de Deus, de ser aceito diante de Deus e falhar na sua jornada espiritual. Porque nós devemos nos aproximar de Deus com base naquilo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Deus veio até nós por meio da sua graça em Cristo Jesus. Quando cremos na obra realizada por Cristo, então nós nos habilitamos a estar na presença de Deus, a sermos reconciliados com Deus, regenerados, transformados pela graça de Deus. E Saulo não havia entendido isso ainda. Ele vivia a religião do esforço, do zelo, da dedicação, que chegava ao ponto de perseguir aqueles que pensavam diferente, de perseguir cristãos. Então, no seu caminho para Damasco, Deus olha dos céus
e resolve interferir na vida desse homem e concede a ele luz. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe aqui que é uma voz do céu que está chamando. É a voz divina que está convocando. Porque o chamado, ele começa com Deus. O chamado não começa com o homem. Não é o homem que se apresenta diante de Deus dizendo: Senhor, essa coisa de ser profeta me parece muito boa. Essa história de ser pastor, missionário, é muito interessante, né? Me dá uma oportunidade. Eu acho que eu tenho as qualificações necessárias. Não é o homem que se apresenta diante de Deus se voluntariando, se alistando, mas é Deus que olha dos céus e chama, e separa, e envia. Então o chamado começa com Deus. É o Senhor Jesus falando com Saulo, chamando pelo nome e dizendo a ele: por que me persegues? Saulo, um homem altivo, numa missão arrogante, agora ouve a voz do céu e faz uma pergunta: quem é, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não está dizendo: eu sou Jesus, o Senhor da igreja, a igreja que você tem perseguido. Mas ele está dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque no final das contas, Saulo não estava perseguindo apenas um grupo de irmãos, um grupo de discípulos do Senhor Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Ou seja, aquele que persegue a igreja está arrumando um problema com o Senhor da igreja. Porque a igreja tem Senhor. Aquele que toca em cristão está tocando em Deus, está criando inimizade contra Deus. No momento certo, o Senhor se levantará, o Senhor intervirá no sofrimento, na perseguição do seu povo. Saulo, você está perseguindo a mim, eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora o Senhor Jesus vai dar instruções a Saulo. Uma coisa me surpreende aqui, irmãos, nesse texto. O Senhor Jesus poderia ter dito a Saulo assim: eu sou Jesus a quem tu persegues, ponto. Eu fui crucificado, sepultado, ressuscitei ao terceiro dia. E agora, Saulo, chegou o momento de você entregar sua vida a mim. O Senhor Jesus não poderia ter pregado o evangelho para Saulo aqui, com todas as letras? Mas ele não prega. O Senhor Jesus vai direcionar Saulo à igreja, Ananias, para que Ananias orasse por ele e pregasse o evangelho. Às vezes eu fico pensando, né, se o Senhor Jesus decidisse fazer toda a obra sozinho, essa obra já teria sido realizada, a tarefa da grande comissão já teria sido finalizada. Mas ele, na sua graça soberana, escolheu usar a igreja. Ele decidiu convocar você, eu, em vez de fazer tudo sozinho, de aparecer, de dar visões para as pessoas, aparecer e pregar o evangelho sozinho, ele nos convoca para sermos cooperadores da verdade. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio, ele não precisava, mas ele decide contar com você, ele deseja envolver você na realização da sua obra. E ele diz então para Saulo: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Curiosamente, também o Senhor Jesus não dá muitos detalhes, né? Lá você vai ficar sabendo quais são os próximos passos. Porque no início da vida cristã, e os mais jovens aqui na fé, né, devem ter curiosidade semelhante, a gente fica: Senhor, mas qual é o próximo passo? O que vai ser da minha vida? E agora? Onde eu vou estar daqui a um ano? Com quem eu vou me casar? Como vai ser o futuro? Quantas perguntas? E o que o Senhor nos diz, né? Quando o Senhor chama lá Abraão para a terra: que terra que é, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. À medida que nós obedecemos, o Senhor vai revelando a sua vontade. Então não se angustie quanto ao futuro. Apenas creia. Submeta-se à vontade do Senhor, Ele vai te conduzindo.
À medida que você obedece, Ele vai te conduzindo e vai te guiando. Me lembro no início da minha caminhada, eu ficava pensando, né, como é que vai ser? Se Deus nos mostrasse tudo de uma vez, seria um problema, né, gente? Porque alguns não creriam, né, duvidariam, outros ficariam com medo. A verdade é que nós não estamos preparados para receber tudo de uma vez. Então Deus vai nos mostrando, Deus nos toma pela mão e vai nos conduzindo. Versículo 7. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Surpreso, o que é que está acontecendo aqui? Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Um homem altivo, numa missão arrogante, agora quebrantado por Deus, lançado por terra, está sendo conduzido pela mão cego. Mas, curiosamente, Deus está fechando os olhos físicos, mas abrindo os espirituais. E o Senhor Jesus vai dar a ele, versículo 9, esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Quebrantado, em jejum, cego. Deus dá a ele 3 dias para ele repensar a sua vida, para ele considerar a vontade de Deus para a vida dele, tudo que ele estava fazendo, e tudo que Deus tinha para ele. E agora, no versículo 10, começa a segunda experiência de chamado aqui nesse texto. Como eu disse inicialmente, Deus está chamando Saulo para conhecer a Deus, e agora Deus vai chamar Ananias para torná-lo conhecido. Deus está chamando Ananias de forma muito específica. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que resposta bonita, né? Que resposta admirável. Deus fala com um homem, esse homem ouve a voz divina, e a resposta é: eis-me aqui, Senhor. Aqui estou eu. Eu entendo que é assim que devemos também responder ao Senhor quando Ele nos convoca. Ele não disse não, Ele não questionou, mas inicialmente, eis-me aqui. Gostaria de destacar que Deus está falando agora com Ananias, mas o Senhor já havia falado com Saulo, não é? Primeiro Deus fala com Saulo, para então falar, num segundo momento, com Ananias. Primeiro Deus fala com o perdido, para depois falar com a igreja. E Deus fala com a igreja, Deus fala com Ananias, em resposta àquilo que ele já havia falado com Saulo. E eu tenho a impressão, irmãos, que é normalmente assim mesmo que acontece na vida cristã. Muitas vezes, Deus fala com a igreja em resposta àquilo que Ele já está falando com os perdidos. Deus vai à nossa frente, essa que é a verdade. Deus está trabalhando e Ele está falando com homens e mulheres em diversos lugares. Então, quando se levanta um missionário e a igreja envia, muitas vezes é em resposta ao que Deus já está fazendo, ao que Deus já está falando. E nós seremos privilegiados se respondermos ao chamado de Deus como Ananias: eis-me aqui, eis-me aqui. Então não é o missionário que vai levar Deus, não é o missionário que vai começar o trabalho, porque Deus já está trabalhando, Deus já chegou lá há muito tempo. E quando o missionário chega, muitas vezes a sensação é essa, de que Deus já preparou a mesa já está posta. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha, Ananias, eu estou te convocando para pregar o evangelho, para ir até um homem chamado Saulo. O chamado era tão específico a Ananias, parece intransferível. Você vai à rua chamada direita, não havia GPS naqueles dias, né, irmãos? Então aqui está o endereço. Você vai à rua chamada direita
Chegando lá, você vai perguntar pela casa de Judas. E aí você pergunta por um homem chamado Saulo. Ele é da cidade de Tarso, conhecido como Saulo de Tarso, né? E aí você vai orar, você vai interagir com esse homem. Tudo muito específico. Muito específico. E aí, considerando o chamado de Deus para Ananias, eu percebo 3 características aqui. A primeira é essa: o chamado, ele era específico. Ananias, é contigo. É com você que eu estou falando. E o Senhor o chama pelo nome. Deus também nos chama de forma específica. Eu contei aos irmãos que Deus me chamou aos 17 anos, né? Ou aos 17 anos é quando eu fui pela primeira vez e não havia dúvidas no meu coração. Para muita gente, tudo aquilo parecia uma loucura. Mas o Senhor falou o coração dos meus familiares, o Senhor falou o coração do meu pastor, o Senhor falou o coração dos irmãos lá da igreja, que impuseram as mãos sobre a minha vida e me enviaram. E eu tive a alegria de participar da vida de tantos refugiados angolanos, moçambicanos, gente que hoje está de volta a Angola, que refez a vida. E eu fiquei muito feliz lá em Colômbia, quando uma refugiada angolana, uma ex-refugiada angolana, hoje de volta ao seu país com a vida estruturada, enviou uma oferta para o trabalho com os refugiados sírios. Veja só, ela voltou para o seu país, refez a sua vida, constituiu família e hoje está contribuindo para que outros refugiados também sejam alcançados. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Tem certeza, Saulo de Tarso? Esse é um homem conhecido aqui dos irmãos, é o maior perseguidor de cristãos dos nossos dias. Observe aí Atos, voltando no capítulo anterior, capítulo 8, versículo 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Tem certeza? É esse mesmo que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Osama Bin Laden, né? Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico nos nossos dias. Para esse homem que o Senhor está me chamando para pregar o Evangelho? É isso mesmo, Senhor. Segunda característica aí do chamado de Ananias, era um chamado arriscado. Era para tirar Ananias da sua zona de conforto, para fazê-lo vencer o medo e estar face a face com aquele que era o principal perseguidor da igreja naqueles dias. O que Saulo não sabia é que Deus estava usando a dispersão da igreja para o avanço do Evangelho, como eu tenho a impressão que Deus está usando o deslocamento dos refugiados hoje também para o avanço do Evangelho. Aí o Senhor esclarece a Ananias no versículo 15, dizendo: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Olha, Ananias, eu tenho um propósito para ser realizado através de Saulo. Através de Saulo, os filhos de Israel ouvirão, as autoridades, os reis, mas também os gentios. Ou seja, além de específico e arriscado, o chamado de Deus para Ananias tinha implicações transculturais. Através desse homem, os gentios também ouvirão. O evangelho romperá os limites da cultura judaica e alcançará também os não-judeus. Chamado com implicações transculturais. Específico, arriscado e com implicações transculturais. No versículo 17, vai narrar a resposta, a reação de Ananias. Então, Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Por conta própria, Ananias não iria. E é por isso que ele precisava de um chamado, de uma convocação. Ele vai
ora por Saulo. No versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, levantando-se foi batizado. A igreja trabalhando em parceria com o Senhor. Depois de ter comido, sentou-se, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e observe o versículo 20. E logo na sinagoga pregava que Jesus era o Filho de Deus. Porque Ananias obedeceu, ele teve o privilégio de ser cooperador da verdade. Porque Ananias obedeceu, Saulo foi alcançado. Porque Ananias obedeceu, o evangelho agora estava sendo pregado por meio de Paulo nas sinagogas. E mais adiante, aos gentios. Quando nós obedecemos, quando nós estamos dispostos a dizer sim, Deus usa a nossa vida para a glória do nome dele. Sim. Uma palavra com apenas 3 letras, mas de tamanha importância na língua portuguesa. Sim. Será que você estaria disposto a dizer sim ao chamado de Deus? Se você não teve ainda uma experiência de conhecer a Deus, uma experiência de regeneração, Deus está te convocando para conhecê-lo. Será que você estaria disposta a dizer sim, Senhor? Será que nesta manhã Deus encontra obediência no seu coração? Se você já conhece a Deus, Deus está chamando, convocando você para torná-lo conhecido. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que, de olhos fechados, você considerasse a possibilidade de, nesta manhã, Deus estar chamando você, convocando você. E eu gostaria que você considerasse a tua resposta. Qual será a tua resposta diante do chamado de Deus? Seja para a salvação, seja para conhecer a Deus, seja para anunciar a salvação, para torná-lo conhecido. E eu gostaria que, com os olhos fechados, você considerasse essa possibilidade e também a possibilidade de dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Porque Abraão disse sim, Deus formou uma nação a partir do profeta. Porque Moisés disse sim, uma nação foi liberta do cativeiro. Porque Ananias disse sim, Saulo foi alcançado e através da vida dele, muitos outros. Se você disser sim, Deus usará a sua vida para a glória do nome dele. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de refletir na tua palavra, de considerar nesta manhã a possibilidade do Senhor estar nos convocando. Aqui estamos nós, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua vontade. Nos ajuda a atender ao teu chamado. Nos ajuda, Senhor, pela tua graça, a dizer sim e abraçar desafios e, quem sabe, colocar a nossa vida fora da zona de conforto em que vivemos, em obediência ao teu chamado, proclamar a tua palavra, levar a tua palavra àqueles que ainda não ouviram. Trabalha nos corações, Senhor, nos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a compreender a tua vocação, o teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumento de proclamação da tua glória a todas as famílias da terra, a todos os povos, tribos, línguas e nações. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.